Hoje vamos explorar o mundo animal e descobrir alguns dos acasalamentos mais bizarros que ocorrem na natureza. Preparem-se para ficar surpresos com essas incríveis estratégias de reprodução. O acasalamento das abelhas acontece durante o voo nupcial, quando as abelhas rainhas estão em busca de parceiros para a reprodução. Quando a rainha está pronta para acasalar, ela sai da colmeia e voa a uma altura considerável, geralmente acima das árvores e obstáculos naturais. Enquanto a rainha voa, ela libera feromônios sexuais que atraem os zangões, que são os machos reprodutores das abelhas. Os zangões, ao detectarem os feromônios, voam ao redor da rainha até que um deles a alcança e a monta em pleno voo. Esse ato é chamado de cópula. Após a cópula, o zangão morre, pois o ato é fatal para ele. A genitália do zangão é arrancada do corpo durante o processo, e ele não sobrevive. Já a rainha armazena o esperma do zangão em sua espermateca, um órgão especializado para armazenar o esperma, que será utilizado para toda a sua vida reprodutiva. A rainha pode acasalar com vários zangões durante o seu voo nupcial, armazenando o esperma para fertilizar os óvulos ao longo de toda a sua vida, que pode durar alguns anos. Esse processo garante a diversidade genética das colônias de abelhas, uma vez que o esperma de diferentes zangões pode ser usado para fertilizar os óvulos da rainha. Caracóis. Essas criaturas adoráveis têm uma maneira peculiar de acasalar. Quando encontram um parceiro, eles fazem uma dança lenta e elaborada, tocando suas antenas um no outro. O mais curioso é que em algumas espécies eles são hermafroditas, ou seja, têm órgãos reprodutores masculinos e femininos. Durante o acasalamento, ambos os caracóis transferem espermatozoides um para o outro, garantindo que ambos possam fertilizar seus ovos. Quando os caracóis não têm um parceiro disponível para acasalamento, eles ainda podem se reproduzir, pois a maioria das espécies de caracóis é hermafrodita. Isso significa que cada indivíduo possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos, permitindo que se autofertilizem. Nesse processo de autofertilização, o caracol utiliza seu próprio esperma para fertilizar seus próprios óvulos. Eles podem realizar a cópula com eles mesmos, dobrando o corpo e alcançando a área onde estão localizados seus órgãos reprodutivos. Em alguns casos, podem liberar esperma e ovos simultaneamente para promover a autofertilização. Embora a autofertilização seja uma opção para os caracóis quando não encontram um parceiro disponível, geralmente eles preferem o acasalamento com outro caracol, pois isso promove maior diversidade genética e melhor adaptação à evolução em suas populações. A capacidade de se reproduzir, tanto com um parceiro quanto por autofertilização, é uma estratégia reprodutiva única, que permite que os caracóis se adaptem a diferentes situações e ambientes, garantindo assim a continuação de sua espécie mesmo em condições desfavoráveis. Focas leopardo. O acasalamento das focas leopardo é uma cena interessante e peculiar que ocorre na natureza. Durante a época de reprodução, os machos competem para atrair a atenção das fêmeas e conquistá-las como parceiras. Primeiramente, os machos emitem um som característico chamado cantar para chamar a atenção das fêmeas. Esse som é semelhante a um berro alto e pode ser ouvido de longas distâncias. Cada macho tenta impressionar as fêmeas com sua voz e demonstra sua força e vitalidade. Enquanto os machos cantam, as fêmeas ficam à espera, observando atentamente a competição. Elas têm um papel mais passivo nesse processo e escolhem o macho que consideram mais atraente e adequado para acasalar. Além do canto, outra peculiaridade do acasalamento das focas leopardo é o odor. Quando as fêmeas estão prontas para acasalar, emitem um cheiro semelhante a alho, que serve como um sinal para os machos. Esse odor atrai os machos e ajuda a concentrá-los no mesmo local, onde ocorre a competição. Os machos podem se aproximar das fêmeas em grupos, criando uma espécie de harém onde a fêmea pode escolher seu parceiro preferido. A competição entre os machos pode ser intensa, com muitas vocalizações e disputas físicas. Se o macho não conseguir ganhar a competição e atrair a atenção das fêmeas, ele pode nunca chegar a acasalar. Aqueles que não conseguem ser escolhidos pelas fêmeas como parceiros reprodutivos podem ficar sem a oportunidade de reprodução naquela época de acasalamento. Essa competição é uma estratégia evolutiva que permite selecionar os machos mais aptos e saudáveis para a reprodução, favorecendo a transmissão de características genéticas vantajosas para a próxima geração. Após o acasalamento, a fêmea pode dar à luz a um filhote após um período de gestação de cerca de 11 meses. Os filhotes nascem em áreas seguras nas proximidades da costa e são cuidados pelas mães nos primeiros meses de vida. O acasalamento das focas leopardo é uma das muitas maravilhas da natureza, mostrando a complexidade e diversidade das estratégias de reprodução no reino animal. O acasalamento dos morcegos pode variar entre diferentes espécies, mas em geral, segue alguns padrões comuns. Os morcegos são animais que possuem hábitos noturnos e sociais, o que influencia o seu comportamento reprodutivo.
Os machos costumam competir para atrair as fêmeas. Eles exibem comportamentos de cortejo, como vocalizações e exibições de voo, para mostrar sua aptidão e atrair as parceiras. Além disso, alguns morcegos podem liberar feromônios para sinalizar sua disponibilidade para o acasalamento. Uma vez que o casal se encontra e ocorre a aceitação da fêmea, o acasalamento pode acontecer em diferentes locais, como em árvores, cavernas ou outras estruturas. Muitas vezes, o acasalamento ocorre enquanto os morcegos estão em voo, e os machos usam suas garras para se segurar na fêmea durante a cópula. Após o acasalamento, as fêmeas podem armazenar o esperma dos machos por um período de tempo, permitindo que a fertilização ocorra em um momento mais adequado para a sobrevivência da prole. Os morcegos dão à luz a seus filhotes em um processo chamado parturição. Antes do nascimento, as fêmeas grávidas procuram locais seguros e protegidos para dar à luz e criar seus filhotes. Esses locais são chamados de maternidades, e podem ser encontrados em cavernas, ocos de árvores, construções abandonadas ou outros abrigos seguros. As fêmeas geralmente dão à luz apenas um filhote por vez, embora algumas espécies possam ter ninhadas com 2 ou 3 filhotes. O período de gestação varia de acordo com a espécie, mas geralmente dura de algumas semanas a alguns meses. O parto é rápido e relativamente discreto, e muitas vezes ocorre durante a noite, quando a atividade dos morcegos é maior. Após o nascimento, o filhote é cuidado e amamentado pela mãe. As fêmeas morcego têm glândulas mamárias que produzem leite, e o filhote se agarra à mãe para se alimentar. Os filhotes morcegos são geralmente amamentados por várias semanas ou meses, dependendo da espécie. À medida que crescem e desenvolvem a capacidade de voar, eles gradualmente se tornam mais independentes e podem começar a buscar alimento por conta própria. É importante notar que o comportamento de acasalamento dos morcegos pode variar entre as diferentes espécies e é influenciado por fatores como a época do ano, a disponibilidade de recursos alimentares e a estrutura social da colônia de morcegos. Sapos surinamenses. Agora reparem-se para uma cena estranha na floresta tropical. Os sapos surinamenses são famosos pelo seu acasalamento único. A fêmea carrega os ovos nas costas e assim que estão prontos para serem fertilizados, ela encontra um local adequado para depositá-los. Aqui vem a parte mais surpreendente. O macho assume a responsabilidade pelo cuidado parental. Ele enrola os ovos em suas patas traseiras, formando uma espécie de bolsa onde os ovos se desenvolvem. O macho carrega essa bolsa de ovos durante todo o período de incubação, que pode durar semanas. Durante esse tempo, ele permanece imóvel, dedicado a proteger e garantir que os ovos estejam seguros e úmidos. Após a incubação, os ovos finalmente eclodem, liberando os girrinos na água. O cuidado paternal não para por aí. O macho ainda permanece próximo aos girrinos, protegendo-os de predadores e proporcionando-lhes um ambiente seguro para se desenvolverem. Com o tempo, os girrinos crescem e seguem seu ciclo de vida na água, transformando-se em pequenos sapos surinamenses adultos. E aí? Ficaram impressionados com essas estratégias de acasalamento dos animais? A natureza é realmente incrível e cheia de surpresas. Espero que tenham se divertido com essas curiosidades. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima e continuem acompanhando o nosso canal para mais curiosidades. Tchau!